ótimo estar num evento com tanta gente falando sobre o mesmo assunto e a gente vê o Brasil com essa oportunidade, ou melhor, a região, né, a América Latina, com essa oportunidade de crescimento. E aí a gente vai falar justamente sobre isso nesses dados que eu vou dividir aqui. Bom, meu nome é Denise, eu hoje sou responsável pelo Chemical Abstract Services, que é uma divisão da Sociedade Americana de Química aqui na região da América Latina. Eu imagino que aqui na plateia a gente tenha químicos ou farmacêuticos, então vocês vão, talvez seja um pouco familiar com esse número, né, que é o número CAS, que tanta gente conhece, mas na verdade o número CAS é do CAS, que é uma divisão da American Chemical Society, e o Delgado já antecipou bastante coisa aqui, o que me facilita falar sobre dados estruturados, sobre bases de dados, que é exatamente isso que nós vamos apresentar. Não vou entrar muito em detalhes aqui sobre a nossa história, mas muito rapidamente, só para dizer um pouquinho de quem a gente existe há mais de 120 anos, somos conhecidos como Autoridade de Informação Química Global, por fazermos parte da sociedade, que é uma das maiores sociedades científicas do mundo, e a gente começou a organizar dado muito antes de ouvir sobre essas palavras, esses buzzwords, né, de big data, de bases de dados de modo geral, de dados estruturados, a gente já começou a fazer isso há muito tempo, justamente porque já existia, desde lá de trás, uma necessidade de organizar dado químico, né? E é claro que isso foi evoluindo, a gente é hoje uma empresa de informação científica e a gente não tem só o expertise de organizar dados relacionados à química, mas em todas as áreas que estão ao redor dela. E por isso a gente serve hoje as grandes empresas globais, tanto no segmento privado quanto comercial e acadêmico. Falando só um pouquinho de o que a gente cobre, né, nessas bases de dados, a gente cobre documentos de patentes, a gente cobre documentos de artigos, e é nesse universo que a gente vai apresentar os resultados aqui, porque foi nesse universo que nós mergulhamos para extrair o que são, na verdade, as vocações tecnológicas de cada país da região. Então, vamos ao que interessa. Como é que nós fizemos esse estudo, né? Estou brigando aqui com o pointer, a gente sempre briga com ele, né? Como é que nós realizamos esse estudo, né? Esse estudo, então, ele foi, na verdade, uma análise quantitativa de artigos científicos e de patentes de organizações latino-americanas nas 2 últimas décadas. Então, a gente está falando aqui de resultados dos últimos 20 anos de instituições públicas e privadas. E esses documentos foram extraídos da nossa base de dados, que é uma base de dados aí que coleta dado desde 1837, mas é claro, a gente só olhou os 20 últimos anos numa ferramenta muito específica que foi também usada pelo time da Emerge, e aí o que a gente fez foi olhar todos esses países aí, desde o México até lá embaixo, o último, Argentina, Chile, toda a região, né? E extrair, fazer uma análise de como é que são as publicações de patentes e de artigos em toda a região. Aquela cinza, claro que a gente não tem nada ali em cima, a Guiana Francesa e Suriname não temos publicações lá, por isso que ficou o norte da América do Sul, tem uma parte ali que não está em azul. E aí, quando a gente olha, então, como é que são a evolução das publicações latino-americanas nos últimos 20 anos? Quando eu falo publicações latino-americanas, é porque a gente está olhando de autores
latino-americanos ou signatários residentes na América Latina. Então, o que nós vemos é que, no gráfico em azul claro, a gente vê como é que foi evoluindo o número de publicações científicas nesses últimos 20 anos, e a gente vê um crescimento consistente e robusto de todas as publicações científicas ao longo desses anos. A gente não conseguiria plotar artigo e patente na mesma escala, porque, como vocês estão vendo, o número de patentes também nesse intervalo de 20 anos é muito menor do que o número de artigos científicos. E quando a gente faz uma análise da razão de artigos por patentes, o que a gente vê aí é que, sem dúvida nenhuma, existe 27 vezes mais artigos publicados do que patente na região. Mas essa relação ela é constante ao longo dos anos, ou seja, mostra que os países estão mantendo as suas publicações, tanto de artigo quanto de patente, numa taxa estável ao longo dos anos. O que a gente esperaria ver, é claro, é que a relação de patentes fosse um pouco maior, né, no denominador, e aí esse número não ficasse nessa ordem aí de 27 vezes, mas que fosse talvez um pouco menor. Mas, só para fazer um comentário comparado em relação a outros países mais desenvolvidos, existe uma relação bem semelhante entre publicações de artigos e patentes, com exceção da China, onde eles têm depósitos hoje anuais de 1,5 milhões de documentos de patentes. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria nesse gráfico. Tá, outra coisa também que eu acho que vale a pena mencionar aqui é que a gente esperaria também ver uma predominância de patentes em alguns países em relação a artigos, só que, como nós vamos ver ao longo da apresentação, ainda não existe essa predominância. Alguns países despontam um pouquinho mais, mas é porque também o número de artigos é muito pequeno. E aí, fazendo agora um mergulho nesses documentos de patentes, o que a gente tem como tecnologia? O que são as tecnologias, as grandes áreas científicas que são reivindicadas dentro desses documentos de patentes, de novo, para a região? E aí, olhando dentro da nossa forma de organizar esses dados, a gente tem o que a gente chama de seções científicas, a gente tem 80 seções, e nós classificamos grandes temas, tanto conceitos científicos e relacionados, dentro desses 80 grandes temas. E aí, quando a gente faz, então, um mergulho nessas patentes, o que são os temas predominantes na América Latina? Ou seja, quais são os tópicos que aparecem mais? A gente vê, sem dúvida nenhuma, eu acho que não é surpresa para ninguém, que existe uma predominância do tema de produtos farmacêuticos, com mais de 5.500 documentos ao longo desses 20 anos. Aí, esses dados são acumulados, seguidos por química de alimentos, fabricação e uso de plásticos, mas eu quero fazer tentar o pointer aqui, Daniel. Eu quero fazer uma ressalva aqui para esses temas relacionados à fermentação e química bioindustrial, e também a óleos essenciais e cosméticos. Acho que eu estou ali agora. Que isso mostra já uma indicação da vocação da região, né? Então, essas são as 15 maiores áreas do conhecimento, indexadas de acordo com as nossas bases de dados, e são as áreas que mais se destacam para a região, aonde saúde, alimentos, polímero, energia, agroquímico e produtos naturais são essas áreas de destaque, e que é exatamente o que também o Delgado mencionou na apresentação anterior, falando sobre o interesse também e o crescimento das deep techs, ou seja, a gente aqui não está falando de deep tech, a gente está olhando só o que existe de patente na região, mas essas áreas de interesse também são traduzidas nos interesses do desenvolvimento das deep techs.
E aí, ainda fazendo um mergulho mais profundo, ganhando mais granularidade dentro desses temas, a gente no slide anterior viu os temas mais amplos, né? E se a gente começa a olhar o que são os conceitos indexados nessas patentes, a gente vê aí, de novo, uma predominância de temas relacionados à biotecnologia. Então, a gente tem aqui sequências de proteínas, a gente tem fermentação, agentes microbianos, o que já mostra essa vocação para a área de biotech, que não é nenhum segredo, mas temos também várias outras coisas, onde humanos aparece muito, porque está relacionado com saúde humana, pode estar relacionado com desenvolvimento de produtos farmacêuticos para a saúde humana. Então, o humano aqui é um termo abrangente, e a gente tem todos os outros que nós identificamos ali, como nanopartículas, metais, né? Aqui a gente vai ver depois que isso é muito do Chile, mas o que observamos é que as áreas relacionadas à farmácia, nanomateriais, processos biotecnológicos são as áreas que mais se destacam dentro desse grande tema que a gente mostrou no slide anterior. E aí, eu acho que a curiosidade de todo mundo é, ok, e quem são os maiores depositantes de patentes latino-americanas nesses últimos 20 anos? E, talvez também não seja surpresa para ninguém, a gente tem essa predominância de universidades, né, da academia em toda a região, e a gente ressalta aí, como nós estamos vendo pela bandeirinha do Brasil, uma predominância de documentos de instituições, latino-americanas do Brasil, como os maiores signatários nos últimos 20 anos, sendo que a gente tem poucas empresas destacando aqui, que são empresas brasileiras, como Petrobras, Braskem e Natura, né? Então, olhando no panorama latino-americano, as 3 únicas empresas que se destacam em relação a todo o restante, que é a academia, são somente essas 3. E aqui um outro ponto também interessante, a gente tem aqui o Instituto Politécnico Nacional e a Universidade Autônoma do México. Essas 2 instituições mexicanas são instituições públicas. Na Argentina, nós temos o CONICET, que também é uma instituição pública semelhante à CAPES, então é por ali que todas essas patentes são depositadas. Temos a Universidade de Concepción, no Chile, a PUC também do Chile, e temos mais ali embaixo o Instituto Mexicano do Petróleo, muito semelhante aqui à nossa Petrobras, e o Centro de Investigação em Química Aplicada. Mas, de novo, a gente vê aqui uma predominância de universidades. Eu também gostaria de ressaltar que aqui é interessante ver universidades como a Universidade do Paraná e várias universidades brasileiras no Nordeste apontando aqui como os maiores depositantes, e a gente vai ver depois que essas, por exemplo, da Paraíba, do Pernambuco, estão publicando muito na área de biotecnologia, e que a gente já tinha visto até isso no relatório do ano passado. Bom, vamos mais rápido aqui. Aonde que essas empresas depositam essas patentes? São, só por curiosidade, as empresas latino-americanas depositam sim aqui no Brasil, mas não só no Brasil, ou seja, elas também protegem suas tecnologias em outras jurisdições, como deveria ser, nos Estados Unidos e na Europa. E aqui, como a gente começa a fazer uma análise mais técnica sobre o que são exatamente essas tecnologias de patente que estão sendo depositadas na região como um todo, e para quem é familiar com o tema de patente, o IPC significa International Patent Classification, então é uma classificação de documentos de patentes que não é nossa, é dos escritórios de patente, e aí a gente começa a ver quais que são os temas que são mais patenteados, e aí a gente tem esse... vamos voltar. A gente tem esse que é o AC1P, que é relacionado à atividade terapêutica específica de compostos químicos ou preparações medicinais, o que mostra e está muito alinhado com a indústria farmacêutica como um todo. Mas o mais interessante é ver como é que, na verdade, esses
IPCs, eles se relacionam com outras partes do mundo, com essa mesma tecnologia em outras partes do mundo. E aí a gente vê, por exemplo, que esse tema que está relacionado novamente à indústria farmacêutica, desenvolvimento farmacêutico, ele aparece com predominância entre as 10 maiores, no ranking internacional, essas jurisdições internacionais, o Brasil e o México aparecem como os 10 primeiros nesse ranking, né? Então, esses IPCs, eles poderiam também ser utilizados como uma forma de avaliar como que determinadas tecnologias estão ranqueadas em relação a outros países. E também até para analisar, falando em política pública, por que alguns IPCs eles são mais predominantes em algumas regiões do mundo do que em outras. Então, no caso desse aqui, a gente vê, por exemplo, o Brasil na frente de países escandinavos, da Itália, de Taiwan, de Singapura, para essa determinada tecnologia. E aqui falando, então, e como é que fica a relação de patentes publicadas para número de artigos, que eu acho que é o mais interessante aqui que a gente quer ver, né? Como é que cada país se apresenta nessa relação de número de patentes para número de artigos publicados. Então, a gente fez uma análise aqui para verificar, ok, para quantos artigos existe uma patente. E o que a gente vê é essa média Latam de 3,06%, aonde nós vemos, por exemplo, países que estão aqui nesse quadrante inferior com um número de artigos extremamente baixos e, sem dúvida nenhuma, também com um número de patentes muito baixo. A Colômbia e a Argentina com um número maior de publicações de artigos, mas ainda com um número muito pequeno de publicações de patentes. O Brasil, lá na frente, a escala muda muito, porque o nosso número de publicações de artigos é muito maior, mas aí quando você faz a relação de patentes para os artigos, o Brasil está pior posicionado do que o México, ou seja, o México tem mais patentes em relação ao número de artigos do que o Brasil, e o Chile também ali numa posição diferenciada e maior do que a do Brasil. E aqui, sem dúvida nenhuma, o Panamá e o Peru apresentando 5% de patentes em relação a artigos, mas é porque também o número de artigos deles é muito pequeno, então não dá muito para olhar para isso também. E, por causa disso, nós vamos focar, então, nos próximos slides, eu prometo que eu não vou passar do tempo, nesses países, então, que é o Chile, o México, a Argentina e o Brasil. Uma primeira análise do número total de patentes desses 4 países é que a soma da produção científica e tecnológica, que é a patentária, desses 4 países nas últimas décadas, elas correspondem a 96% de toda a produção latino-americana. Então, quando a gente fala de explorar potencial da região, sem dúvida nenhuma, a gente tem que distribuir melhor esse protagonismo, né? Porque, além de 96% estarem concentrados nesses 4 países, uma grande quantidade está concentrada no Brasil. Então, existe aí um grande desafio e uma grande oportunidade para toda a região, né? E como a gente vê, existe um maior volume de produção científica em relação à porcentagem de patentes, então também mostra aí uma grande oportunidade de avanços tecnológicos, e a gente vai analisar, então, cada um desses países separadamente. O que a gente vê aqui do perfil de distribuição, e a gente está olhando só patentes, como é que está o Brasil nesses últimos 20 anos? A gente vê um crescimento sólido ao longo dessas 2 décadas, e o número de 2023 e 2024, só para contextualizar, ele não representa que, na verdade, não está havendo depósito de patente. Isso geralmente é relacionado a backlogs dos escritórios de patente. Então, a gente tem que olhar que realmente houve um crescimento contínuo do número de publicações patentárias, de patentes sendo depositadas nos últimos anos. E aí, fazendo essa análise
mais de quem que são as instituições, a gente vê a mesma coisa que nós vimos nos 20 top signatários latino-americanos, com a predominância da Petrobras e seguido depois de universidades, aparecendo lá embaixo Braskem e Natura. Então, de novo, a gente vê aqui, fazendo esse mergulho, uma predominância de patentes sendo depositadas por universidades. E o que são esses tópicos que a gente patenteia aqui no nosso país? Relacionados à biotecnologia, a cosméticos, a produtos naturais e a materiais. Então, todos esses temas aqui estão distribuídos pela quantidade de volume que a gente vê em cada um desses documentos de patente, não em cada um, mas no volume total de documentos de patente nos últimos 20 anos. Então, será que essas tendências aqui, esses conceitos, repetem também para os outros países? Ou seja, será que a gente pode falar que tem uma vocação única latino-americana? A gente vai ver que não. Não vou entrar em detalhes nesse, que senão a gente vai tomar muito tempo. Aqui agora a gente começa a ver como é que está essa distribuição também de patentes no México, e aqui o número é menor do que o Brasil, o número de depósitos de patente, e a gente vê também um crescimento talvez menos proeminente do que o do Brasil, mas nos últimos, desde 2009 até 2021, a gente tem um crescimento do número de instituições patenteando. E ali, destaque também para o Instituto Politécnico Nacional, que é uma instituição acadêmica, seguido por outras instituições acadêmicas. Destaque aqui para instituições não acadêmicas é essa empresa, o Mexiquem, e o CIATEG, mas o resto é muito parecido com o que a gente vê aqui no Brasil também, ou seja, não tem predominância de empresas privadas. Aqui, diferente do Brasil, os temas de interesse são muito relacionados a formulações farmacêuticas. Então, a gente vê muito temas como ingredientes farmacêuticos, aqui comprimidos, nanopartículas, materiais de revestimentos, e também processos e biotecnologia relacionados à indústria do alimento. Então, por exemplo, aqui a gente já não vê o aparecimento do tema de produtos naturais e de cosméticos, como a gente vê no Brasil. Os IPCs também mais presentes nesses documentos, aqui eu quero só ressaltar muito rapidamente aqui o A23L, que ele é referente a alimentos e bebidas não alcoólicas, ou seja, esse daqui, junto com a AC1, a A61K, eles são os predominantes das patentes do México, e eles mostram, então, tanto o interesse farmacêutico, como a gente também tinha visto no Brasil, mas especificamente esse interesse relacionado à indústria de alimentos. Quando a gente olha para a Argentina, a situação é um pouco mais complexa, olhando para como é que essa evolução de documentos de patentes evoluiu, né, ao longo dos anos, até porque existe uma grande disparidade de ano a ano na quantidade de documentos que foram patenteados, e isso pode ser por várias razões, por falta de investimentos, por falta de política pública, por falta de inovação. E o número de documentos de patentes da Argentina é bem menor, desculpa, do que outros países da região. Ali a gente vê também, destacando somente o IPF, que seria semelhante à nossa Petrobras aqui como instituição privada, algumas outras ali como o Ines Biotech, e as duas últimas instituições que também são privadas, farmacêuticas, e o restante é também instituição pública. E, de forma muito interessante, os conceitos dentro desses documentos de patentes são completamente diferentes, tanto do México quanto do Brasil, e que a gente vai ver no próximo slide, do Chile também. Ali, o que a gente vê principalmente como tecnologias dentro desses documentos de patentes são um enfoque para tubos, canos e equipamentos, plásticos, válvulas, ou seja, conceitos relacionados a processos industriais. Mas existe também um outro
uma outra ponto aqui diferenciado da Argentina, que é esse PC aqui, que é o B09, que está relacionado com a destruição de resíduo sólido ou transformação em algo útil e não perigoso. O que isso significa? Que também, diferente do Brasil e do México, existe um interesse em temas relacionados à sustentabilidade que se desponta aí no meio desse número total de documentos. Indo para a nossa última análise, a gente tem aqui, então, as patentes depositadas pelas instituições chilenas, e aqui é muito interessante de ver não só um crescimento sólido, robusto e estável, mas uma ausência de backlog em 2023 e 2024, ou seja, mostrando que o escritório do Chile tem aí um sistema já definido para análise de patentes, o que não causa atraso nos exames, né? E, sem dúvida nenhuma, como no resto da região, predominantemente a academia, com algumas grandes empresas do setor de mineração, como essa daqui, a Wenco, e tem mais uma outra aqui, deixa eu ver se eu acho, essa daqui também, a Corporación Nacional del Cobre, Corporación Nacional del Cobre. E isso, sem dúvida nenhuma, porque o grande interesse do Chile é nessas tecnologias relacionadas a minerais. E a gente vai ver aqui, acho que eu estou seguindo para o meu último slide, que, além dos temas de mineração, existe também um interesse em temas relacionados a processos e biotecnologia, como a gente vê aqui, sequência de DNA, sequências proteicas, mas muita coisa relacionada à extração, a nanopartículas, que está relacionado às tecnologias de extração do cobre, e aqui, nesse último slide, o que salta assim ao nosso olhar é que o Chile, em relação a toda outra região, ele tem o IPC dele que não aparece também em nenhum outro país, que é, por exemplo, esse C22B, que é referente à obtenção de cobre, que é o grande pilar do PIB do país. E mais do que isso, o Chile é a 8ª jurisdição de maior interesse na proteção de tecnologias da obtenção do cobre, assim como também o Peru, o Brasil e o México, mas ele ocupa uma posição muito mais de protagonista. E mais do que isso, 10% das patentes sobre essa tecnologia, elas estão sendo depositadas na América Latina. Então, quando a gente pensa no Chile, o Chile é bem diferente do resto da região. É quase como se o Chile não conversasse com o resto da região em termos da vocação tecnológica. E aqui, terminando, para concluir tudo, o que a gente tem, então, como análise geral de todos esses dados que foram apresentados, né? Que, sem dúvida nenhuma, na região ainda existe uma predominância de publicações de artigos científicos, o que não é ruim, porque o artigo ele é a base científica para o desenvolvimento tecnológico. Então, a gente vai ter que trabalhar pensando em políticas futuras, em como fazer com que isso tenha uma translação maior para a empresa privada, e as deep techs, sem dúvida nenhuma, são um grande catalisador para mudar essa relação de artigos para patentes. A gente vê, dentro das 15 áreas de conhecimento no território, que o que se destaca mais são temas relacionados à saúde, alimentos, polímeros, energia, agroquímico e produtos naturais. Existe uma predominância de signatários brasileiros, de empresas brasileiras privadas, dentre esses top 15 signatários latino-americanos, e essas empresas são Petrobras, Braskem e Natura. No México, a tecnologia mais presente refere-se a alimentos e bebidas não alcoólicas. Já na Argentina, os temas são muito mais variados, né? Estão relacionados a tanto a agentes antineoplásicos, ou seja, o tema farmacêutico, a preparações médicas e também ao que a gente viu ali de tubos e de processos industriais. E, por último, o Chile
domina a tecnologia relacionada à extração do cobre, e ele não só domina, sem dúvida nenhuma, na América Latina, como também é um dos top de 10% de todas as patentes publicadas nessa área no mundo. O Chile está nesse ranking internacional. Com isso, eu termino a minha apresentação, deixo aqui os meus contatos, e caso alguém queira fazer alguma pergunta depois e mergulhar um pouco mais nesses dados, eu estou à disposição. Muito obrigada.